Oi, tudo bem? Então, a questão número 6, tá? É assim. Eu escrevi todas as idades que aparecem ali, tá? E fui colocando do lado qual é a frequência que elas aparecem, a quantidade de vezes que essa idade aparece, tá? Então, aqui, ó, eu fui fazendo dos 6 dias, que é o menor valor, até o 29 anos, daí faltou espaço e eu fui lá pro outro lado, tá? Então, até chegar nos 58 anos, que é a maior idade que aparece ali. Depois, eu somei todas as frequências aqui, para ver se fechava os 60, né, que é a quantidade de total de idades que tem lá. E aí, fechou, tá? Aí, agora a gente tem que definir o nosso intervalo para depois poder dividir nas classes aqueles pequenos intervalos. Então, assim, tanto faz, tá? Se pegar do 0 até o 60, só que daí o 60 ele vai ser aberto, porque aqui vai até o 58. Então, o 60 ele não entra no nosso intervalo, tá? Mas por uma questão de depois ter que dividir em outras classes, é mais fácil. Por quê? Porque se você pegar do 0 até o 58, que daí é fechado, né? O que, que vai acontecer? Na hora de dividir esse 58 em classes, é mais difícil, porque não tem como, por exemplo, dividir os 58 em 4 classes ou em 5 classes e dar um número exato. E daí, quando é quebrado, a gente não consegue fazer, é mais difícil. Se a gente utilizar do 0 ao 60, fica mais fácil de dividir. Então, eu aconselho vocês a utilizarem esse aqui, tá? Eu vou mostrar agora como é que faz a divisão das classes, certo? Então, se eu resolver que eu vou dividir o meu intervalo todo, que é o 60, né, em 5 outros intervalos, né, que são os subintervalos, que são as classes. Eu vou ter 5 classes com 12 elementos cada um. Então, vai ficar assim: a primeira classe do 0 fechado até o 12 aberto, depois do 12 fechado até o 24 aberto, e assim por diante, até eu chegar lá embaixo no 60. Então, vai pulando de 12 em 12, tá? Se eu não quiser fazer 5, eu quiser fazer 6, então eu vou fazer o 60 dividido por 6 classes, a gente já sabe que vai dar 10, né? Então, vão ser 6 classes com os intervalos de 10 em 10. Então, vai ser do 0 fechado até o 10 aberto, do 10 fechado até o 20 aberto, e assim por diante até chegar no 60. Certo? Então, aqui, como eu escolhi 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5, aqui eu escolhi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia ter feito ao contrário, eu poderia ter escolhido que eu queria dividir em 12 classes, e daí cada uma dessas classes ia ter 5 elementos, né? Então, ia ficar do 0 até o 5, depois do 5 ao 10, e assim por diante até fechar. Daí ia ter que aparecer 12 linhas. A mesma coisa aqui, eu poderia ter feito 60 dividido pelo 10, então ia ter 10 classes com 6 elementos cada um. Também pode ser, então, do 0 ao 6, depois do 6 ao 12, e assim indo até o 60. Então, por isso que eu tinha dito na aula que cada um vai escolher a maneira que quer fazer, daí até porque cada um vai ter a sua tabela e não vai ficar todo mundo igual, certo? Então, essa é a parte de dividir nas classes. Agora, eu vou mostrar como é que constrói a tabela para depois construir a parte da frequência relativa. Então, aqui, montei a tabela, tá? Eu fiz com o mais curtinho para o vídeo não demorar muito. Mas aí, aqui vai depender do que vocês escolherem. Aí, vocês vão colocar aqui todas as classes de vocês. Agora, o que eu tenho que fazer? Contar quantas vezes, né, que é a frequência, aparece do 0 aos 11 anos, porque o 12 aqui, o intervalo é aberto, tá? O 12 só vai entrar no de baixo. Então, nós temos que voltar lá naquela primeira listagem que a gente fez e contar, né, quantas vezes apareceu as idades de 0 até 11 anos, tá? Então, aqui, ó, é daqui até aqui nos 10, porque daí o 12 já vai entrar na próxima classe. Então, eu vou contar até chegar aqui, ó. Nos 10 anos, eu vou contar quanto que é essa soma aqui, quantas vezes apareceram essas idades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, lá eu vou colocar o 26 na frequência. Aqui. A mesma coisa vocês vão fazer para os outros, tá? Se vocês tiverem um número diferente aqui, por exemplo, se for do 0 até o 10, vocês vão contar lá onde a prof estava contando antes, do 0 até os 9, porque daí o 10 só vai entrar na de baixo, tá? Então, fazendo tudo aqui, vocês vão colocar... Lembrem que aqui embaixo vai ter que ter a frequência total, que vai ter que somar 60, né? Tá? E para fazer a frequência relativa, vocês já sabem. Então, para fazer a frequência relativa, vocês têm 60, que é 100%. 26 vai ser x. Faz a regra de 3, descobre qual é a porcentagem que vai dar e coloca aqui para todos eles. Lembrando que a soma aqui tem que fechar o 100%, né? Depois disso, vocês têm que fazer o gráfico de setores, tá? O gráfico de setores, eu gravei um videozinho mostrando como é que faz. Ele vai estar o linkzinho disponível na próxima lista de exercícios que a escola vai mandar para vocês, tá? Vai junto o linkzinho, tá? E aí, se tem alguém que tá com muita dificuldade para fazer o gráfico de setores, espera um pouquinho a escola mandar e aí vocês assistem o outro videozinho, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Até mais. Tchau, tchau.